vamos falar sobre a mutação Pastel Face. Claro que nós não podemos deixar de falar que essa mutação não recomenda se cruzar com o Cream Face, porque são mutações muito parecidas. Então, não recomenda cruzar essa mutação com o Cream Face, porque são mutações muito parecidas e ambas são recessivas. Então, se você cruzar um Pastel Face com o Cream Face, você vai ter filhotes portadores de Pastel e Cream Face, e depois você não sabe mais. Quando nascerem os netos dessa ave, você não vai saber mais o que é Cream Face, o que é Pastel Face, porque apesar deles Exatamente, ele está corretíssimo. serem diferentes, é uma diferença muito sutil, tá? Já falamos aqui sobre diferenças entre as mutações, por exemplo, o Lutino Canela e o Fulvo Bronze, que são muito parecidas, mas a gente consegue reconhecer. Mutações mais difíceis ainda de reconhecer, Fulvo Bronze do Prata Recessivo ou do Fulvo Prata. Muitas vezes é difícil reconhecer porque a coloração é muito próxima. E o Cream Face do Pastel Face também é muito difícil reconhecer, diferenciar um do outro em algumas situações. Então não é recomendado cruzar um com o outro para que você não tenha essa dúvida aí de como é o filhote e depois você não saiba como trabalhar essa mutação, com o que cruzar, tá? Então isso não é recomendado. Bom, olá amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Amigo de Penas. No vídeo de hoje eu trago para vocês os resultados do experimento que eu fiz aqui na minha criação. O cruzamento da mutação Pastel Face com a mutação Cream Face. Como assim? Eu ouvir direito? Da mutação Pastel Face com a mutação Cream Face. Para quem não tá sabendo, Mas ele não tinha dito que não podia fazer esse cruzamento? quando nascerem os netos dessa ave, você não vai saber mais o que é Cream Face, o que é Pastel Face, porque apesar deles esse é um cruzamento que muitos criadores não recomendam, falam mal, porque as mutações são tão parecidas que fica difícil de identificar os filhotes no ninho. E eles têm razão. É muito simples. Não façam isso. Não façam esse cruzamento. Para quem não conhece as mutações, a mutação pastel e a mutação creme são mutações que diluem a psitacina, ou seja, clareiam as penas amarelas e laranjas do corpo da calopsita. Além da variação de cor, é que essas duas mutações ocupam o mesmo espaço no DNA. Então aqui já cai a ficha de que não é o correto fazer esse cruzamento. Tá? Então, quando você tem uma ave pastel cruzada com uma ave creme, né, elas vão passar esse gene para os filhotes, cada uma vai passar o seu gene para o filhote, e esse filhote vai ter os dois genes no DNA. De um lado, o pastel e de um lado, o creme. Tá? E então, vocês vão identificar qual dessas aves vai ter esses dois genes? Tudo aqui são sempre controversos. E essas mutações competem pela sua dominância. Então, algumas aves vão nascer pastel e algumas aves vão nascer creme no mesmo ninho. O que Não só no mesmo ninho, mas também na mesma ave, pois o pastel e o creme pode se manifestar na mesma ave. dificulta muito a identificação, porque os filhotes são muito parecidos. É um amarelo diluído e um amarelo um pouco mais diluído, né? E aí alguns criadores têm receio de fazer esse cruzamento, porque o ninho vai nascer filhotes misturados e alguns podem ser aí identificados errados como pastel, podem ser creme, ou podem ser creme identificados como pastel. Então é por esses motivos que não é ideal fazer esses cruzamentos, porque vocês não saberão o que tem nos seus criatórios. Muitos criadores falam para não fazer esse cruzamento, não é por uma questão de saúde, mas por uma questão de identificação no ninho. E então, será que esses criadores não têm razão? Deixem sua opinião aqui. Só que eu reparei aqui na minha criação, em ninhos de pastel e em ninhos separados de creme, que eu conseguia identificar esses dois filhotes têm a penugem bem clarinha, enquanto esses dois filhotes têm a penugem mais amarela, tá? Então, para mim, tá bem visível e bem claro que aqui nós temos dois pastéis e dois cremes. Será mesmo? E qual desses aí tem os dois genes, o creme e o pastel? O importante nesse experimento todo é justamente o estudo, né? A observação. É você fazer os seus próprios testes, tá? Será mesmo? E depois dos seus supostos testes, vocês irão fazer o que? Simples repassar para os iniciantes que não entendem nada de calopsitas
e espalhar o teste que já é claro, que não é correto, apenas por mídia e likes. Vai pela cabeça de um criador, outro criador, porque um criador falou que não é bom, outro criador falou que não é bom. Na sua casa, você faz o que você quiser. Na sua criação, ninguém manda na sua criação, senão você, tá? Então, se alguém falar, ai, olha, esse criador cruzou pastel com cream face, a criação é sua. Você faz o que você quiser dentro da sua criação e ninguém pode se meter. Corretíssimo. Na sua casa você faz o que quiser, porém depois desse cruzamento, você não fica com aquela ave e repassa para outros criadores e, às vezes, nem tem a capacidade de falar para a pessoa o que fez com essa ave, apenas repassa, porque foi um cruzamento, que todos sabem que não é o correto e não vai servir para você, é lógico. Deixa eu fazer, né? Não é um cruzamento que me interessa, eu não... Como assim é um cruzamento que não o interessa? E por que fez? Simples, mídia, isso é se realmente fez. Cuidado com vídeos de YouTube. Não tenho aves cremes que eu gostaria de cruzar com pastéis, né? Realmente dá para ver? Dá. É difícil? É um pouquinho difícil, então, na dúvida, a gente não faz, né? Porque não tem necessidade, claro. Vocês ouviram, né? Não foi eu que disse, foi ele. A gente não faz, né? Porque não tem necessidade, claro. Pois bem, não façam, primeiro, da segunda geração em diante, você não vai identificar mais nada, e sua credibilidade de criador também não vai ser mais uma das melhores. Se você tem uma ave pastel e uma ave creme, só tem essas duas aves, elas têm características incríveis, e você quer cruzar as duas, cruza, né? Mas, no meu caso aqui, eu não preciso, eu só junto. Estão vendo? Ele não precisa, e acho também que ele não fez. Isso é apenas para vocês fazerem em casa, e quem será que sai no prejuízo? Ele. Acho que não. Tem esse casal mesmo para poder fazer o teste, para a gente poder aprender um pouco mais e compartilhar com você os resultados, tá?